No ápice da Segunda Guerra Mundial, os russos precisavam de uma maneira para manter os seus soldados mais acordados por mais tempo. Assim, era menos provável que eles fossem surpreendidos pelo inimigo e eles teriam mais tempo também para atacar o inimigo e pegarem eles de surpresa. O experimento começa então com o desenvolvimento da câmara. A câmara é um lugar isolado, onde os prisioneiros ficariam, e nela haviam dutos que forneciam não só oxigênio, mas como um gás estimulante também para manter os prisioneiros acordados. A câmara é um espaço retangular, ela tem livros, alimentos, tem banheiro, para que eles possam usar e ficar mais tranquilos, tem lugares onde eles possam dormir, e para monitoramento eles colocaram uma grande janela circular e um circuito de microfones que ficavam por dentro da câmara. Não haviam câmeras pequenas o suficiente para ser utilizadas num circuito interno. As 5 cobaias eram prisioneiros de guerra que foram capturados em campo. Para convencê-los a fazer o experimento, eles ofereceram a liberdade assim que fosse concluído. Nos primeiros dias, o clima do experimento era bem tranquilo até entre os prisioneiros. Eles conversavam sobre sua vida, sobre o tempo, sobre o que eles mais gostavam, seus hobbies. E até brincavam que eles estavam perto da liberdade, né? Que eles iam terminar esse experimento e voltar para casa. A partir do dia 4 a coisa começou a ficar obscura. Os assuntos então começam a mudar daquela coisa positiva para traumas que eles tiveram e até simplesmente reclamar de estar participando desse experimento. Eles estavam dando uma indicação de que isso não estava fazendo nada bem para eles ficar isolado naquela sala recebendo esse tóxico que ninguém conhecia. 2 dias depois, no 6º dia do experimento, foi quando os participantes começaram a parar de falar uns com os outros. Cada um tomou um lugar da câmara, por onde os cientistas conseguiam ver, e eles esporadicamente sussurravam nos microfones, tentando entregar aos seus colegas, falando podre de um, do outro, para ver se os cientistas iam trocar essas informações pela liberdade deles, mostrando um claro desequilíbrio mental, porque o que eles queriam ver mesmo era o efeito da falta de sono neles. Os cientistas chegaram a anotar essas informações, mas elas não eram relevantes para a pesquisa, eles simplesmente ignoraram os prisioneiros. A partir do dia 9, a coisa começa a ficar pior e pior e pior. O ânimo na câmara tá muito estranho, tá muito silêncio há muito tempo, e cada um deles tá simplesmente encolhido no canto que ele escolheu, meio que se protegendo de algo que não tava ali para atacar eles. No 10º dia, então, um dos prisioneiros começa a gritar incessantemente e desesperadamente. O homem corre de um lado pro outro, segurando, quase arrancando seus cabelos e gritando sem parar. Mas o mais incrível, nenhum dos outros prisioneiros reage a ele. Em um lugar incrivelmente fechado, onde o som ia ficar muito alto desse grito, nenhum deles reagiu. Os cientistas relataram que a única coisa que eles começaram a fazer é arrancar as páginas dos livros e molhar e colar elas na janela que os cientistas usavam para assistir o experimento, impedindo assim que eles vissem como estava então o desenvolvimento do experimento, se eles estavam saudáveis, se eles estavam brigando, o que estava acontecendo lá dentro. Depois de horas e horas e horas gritando, o homem finalmente para, ou eles acham que ele tinha parado. No fundo, eles conseguem ouvir bem baixinho aqueles barulhinhos que os ratos fazem, como se fossem assovios bem baixinhos. O que tinha acontecido é que o prisioneiro que estava gritando tinha fisicamente estourado as cordas vocais dele. E mesmo assim ele não parou de tentar gritar. O cara estava correndo de um lado para o outro, fazendo esse barulho característico que simplesmente indicava o quão sério a situação estava ficando dentro da câmara. Então, até o barulhinho se tornou silencioso. Um completo e perigoso silêncio tomou conta da câmara. Nos primeiros dias, os cientistas acharam que esse silêncio se dava por causa do surto psicótico que, aparentemente, todos os participantes haviam tido. Mas mais um dia se passou, e mais um dia se passou, e era apenas silêncio dentro da câmara. Tanto que os cientistas começaram a desconfiar que o seu equipamento estava quebrado, que seus microfones haviam parado de funcionar por algum motivo, já que eles não conseguiam ver o que estava acontecendo lá dentro. Essa desconfiança, inclusive, fez com que eles comunicassem aos seus superiores para ver o que eles podiam fazer nessa situação. E eles chegaram à conclusão de que eles precisavam de alguma forma entrar lá para conferir os equipamentos. Com essa ideia aprovada, então, eles emitiram um aviso para dentro da câmara.
Eles falaram para os prisioneiros que eles tinham que ficar com a barriga para baixo, deitados sem se movimentar, e que uma vez que eles entrassem lá e saíssem, eles iam liberar automaticamente um deles. Era uma forma de barganha para que os prisioneiros não atacassem os cientistas ou os militares que estavam entrando ali no momento. Mas é depois desse comunicado que um dos prisioneiros fez uma declaração que fez os cientistas se arrepiarem de medo. Um dos participantes, com uma voz bem seca e bem fraca, se aproxima bastante de um dos microfones e fala: "Nós não queremos mais ser livres." Mesmo assustados com a resposta macabra que um dos participantes deu para o cientista, os cientistas resolvem deixar o experimento correr, já que o microfone dele está funcionando. No 15º dia, então, o pesadelo finalmente chega a um fim e o experimento acaba. Os cientistas e os militares se preparam para entrar na câmara. Eles avisam novamente e dizem que os homens vão ser livres e que eles não têm que se preocupar com nada para que nenhum deles ataque um dos oficiais. Mas na hora que eles começaram a retirar o gás do ambiente, os prisioneiros começaram a ficar malucos e implorar para que eles ligassem o gás de novo e falar que eles não queriam mais sair dali, que aquilo ali era a vida deles. Eles estavam literalmente esperneando e gritando para eles ligarem o gás de novo e para deixar eles lá. Mesmo assim, os oficiais continuam, tiram o gás e abrem a porta da câmara. E tem uma das piores visões de suas vidas. 4 dos participantes ainda estavam vivos. Um dos participantes estava deitado no chão, com pedaços arrancados do peito dele, e esses pedaços haviam sido usados para bloquear o dreno que havia na câmara, e eles encheram a câmara de água, mais ou menos uns 10 centímetros de água. Fora isso, tudo na câmara estava destruído, todos os livros estavam rasgados, tudo estava fora do lugar, cada pessoa estava no seu canto simplesmente implorando para que eles ligassem de volta esse gás. A água, obviamente, estava incrivelmente suja, já que eles começaram a fazer suas necessidades também ali, pouco se importando para o ambiente que eles estavam vivendo. Tentando remover os participantes, um dos oficiais, na verdade, foi até mordido e faleceu. E um dos outros participantes que tinham sobrevivido também rompeu uma artéria e veio a óbito. Então restaram apenas 3 participantes. Com todo cuidado, eles colocaram algemas seguras e aquelas camisas para que eles não se machucassem e não machucassem os outros oficiais. E começaram a encaminhar o que estava mais machucado, porque não era só o cara do chão que estava com pedaços arrancados dele. Os outros participantes também tinham. Então, depois de retirar os 3 e colocá-los numa ala médica segura, o primeiro e mais machucado foi para cirurgia. Precisavam fazer enxertos naqueles pedaços onde ele tinha arrancado e fizeram uma descoberta assombrosa. Os pedaços, de acordo com o ângulo que eles tinham sido arrancados, foram pela própria pessoa e com a mão, não com os dentes. Os paramédicos então prepararam uma dose de sedativo para dar para o participante. E ele na hora começou a se debater e se desesperar e gritar e falar que ele não queria dormir, que não era para colocar ele, mas de qualquer forma, quando eles injetaram um sedativo, ele não fazia efeito no participante. O prisioneiro ainda estava mais acordado que nunca. Então eles chegaram à conclusão de que o melhor a fazer era usar uma anestesia forte mesmo. Eles tiveram que usar 10 vezes a dose da anestesia para fazer o cara acalmar. Imediatamente, quando ele se acalmou e caiu no sono, o prisioneiro morreu. Os paramédicos então seguiram pro segundo paciente e esse lutou com eles tão forte e com tanta raiva que ele até conseguiu liberar uma das mãos das amarras que segurava ele na maca. Mas em certo momento ele foi brigando e ficando mais e mais exausto, e como eles estavam meio que sem comer, sem beber água direito, ele caiu no sono de cansaço. E assim que ele caiu no sono, ele também morreu. Com essas 2 fatalidades, eles pegaram um terceiro paciente e começaram a correr para colocar o cara de volta no gás. Eles precisavam manter aquele cara vivo de alguma forma, e quando eles colocaram ele de volta na câmara, eles colocaram uma máquina. Era uma máquina para executar um eletroencefalograma, algo que mede as ondas cerebrais dele. Então assim eles poderiam monitorar as ondas cerebrais enquanto ele estava tentando se recuperar. Mas estava demorando muito para eles conseguirem colocar o gás de novo na concentração que estava na câmara. E infelizmente eles começaram a perceber que o prisioneiro, toda vez que ele piscava os olhos, a linha ficava completamente reta, o que quer dizer sem nenhum tipo de atividade cerebral. Ele estava basicamente morrendo um pouquinho de cada vez que ele piscava. Quando então ele cai no sono, eles veem na máquina que ele entrou em sono profundo, o coração dele para e ele morre. Assim então termina o experimento russo do sono. E mais triste ainda, inconclusivo. Por hoje é essa história que a gente teve.
Se você é um fã do obscuro e do misterioso, eu peço para você se inscrever, ligar as notificações e deixar um joinha ou até um comentário aí. E a gente se vê na próxima. Nos.